Faça um excepcional dia. Você está adentrando ao Café com Black, o nosso encontro diário, onde transmito a todos vocês a sabedoria milenar e contemporânea. Turma, espero que tenham realizado um final de semana extraordinário e sem muitas delongas, vamos tacar-lhe pau no gato ou meter marcha, dependendo aí de como falam aí na sua região, e passar o conteúdo aí pros senhores, né? Você que tá chegando agora aqui no Instagram e no YouTube, já estrada esse like, ó, clica no aviãozinho, espalha essa mensagem, propaga ela para mais pessoas, aí eu vou entregando um conteúdo melhor para todos vocês. Exato, meus caros, já vai mandando esse aviãozinho aí para geral e vambora. Já chegou num momento mais que especial aqui para todos nós e vamos embora, dando continuidade aqui no nosso livro de Atos, né, o 20º capítulo. Então, cessado o tumulto, Paulo mudou, né, chamou os discípulos e depois de encorajá-los despediu, né, e partiu para Macedônia. Viajou por toda aquela região, encorajando todos os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou até na Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso ele decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado de Sópatro, filho de Piro e de Bereia, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipo após a festa dos pães sem fermento. 5 dias depois nos reunimos com outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão. Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Uns jovens chamados Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar. Até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, que muito os consolou. Quanto a nós, fomos até o navio, embarcamos em Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido de ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: "Vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar com vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento
em fé no nosso Senhor. Agora, compelido do Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. E tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, será novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego ao Senhor, a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobiçai prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei a vocês, mediante a trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito, abraçando e o beijando. Os quais os entristeceu foi as declarações de que nunca mais os veria novamente. Então acompanharam-no até o navio. Exatamente, os consagrados. A galera foi ficando triste que sabiam o fim do que ia rolar. E bom, vamos aproveitar o embalo. E 21º capítulo, não vou esperar até amanhã não. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali até Pátara, encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos o Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos, dali ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos e embarcarmos, e eles voltaram para casa, demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro. Aportamos em Ptolemaida, é esse daí mesmo, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesárea. Ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, diz: assim fiz o Espírito Santo.
Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor. Como não podemos dissuadi-los e desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesária nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnason, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos não receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbitérios estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto faça o que dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo e obedecendo à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo de cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente a favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra este lugar. Além disso, ele fez entregar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto em Éfeso Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha o introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada. Juntou-se uma multidão agarrando Paulo, arrastando-no para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas, tentando eles matá-lo. Chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais, soldados, e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, os outros gritavam outra, não conseguindo saber certo o que havia acontecido por causa do tumulto. E o comandante ordenou a Paulo que fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não, e você, o egípcio que iniciou uma revolta? Não, e você, o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto?
Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal para a multidão. Quando todos fizeram silêncio, e dirigiu-se a eles em aramaico. E bom, meus consagrados, essa parte em aramaico fica para o nosso café amanhã, pois eu finalizo agora aqui com os senhores e tenho meus compromissos para serem cumpridos. Fui.